enfim, agradecer o convite. E falar que é desafiador falar, ainda que brevemente, dos desafios do serviço social na política de assistência. Primeiro, porque eu ainda penso que faz muito pouco tempo que eu estou trabalhando nessa política. Faz 1 ano e meio, e antes eu tinha uma aproximação tangencial da nossa formação, enfim. Então, mas eu considero que os desafios do serviço social nessa política, eles dizem respeito e atravessam os desafios que a gente enfrenta cotidianamente como trabalhadores nos nossos campos de trabalho, né? Como classe trabalhadora, em particular no contexto do nosso país e na situação, enfim, de retirada de direitos que a gente está vivendo nesse momento, mais explicitamente, né? Para construir essa fala, eu tinha em mente desde o começo uma questão que, para mim, atravessa esse tema dos desafios da atuação, dos desafios do serviço social, que é a dimensão do coletivo, da organização coletiva. Eu penso que essa é uma dimensão que se faz necessária em todos os campos de atuação e que talvez seja mais difícil a gente materializar, por mais que a gente fale bastante e tente atuar em direção a isso, né? Tendo isso, então, como fio condutor, eu pensei em fazer a discussão articulada com as demais dimensões que podem causar travamentos, dificuldades na nossa atuação profissional nos diversos serviços, as questões de orçamento, de gestão, planejamento, controle social, participação popular. Pensei também em talvez caracterizar a política de assistência no município, em Florianópolis, o número de profissionais, qual a histórica de consolidação da política de assistência aqui. Estava falando baixo? Bom, as condições de trabalho, do cotidiano, das dificuldades que a gente enfrenta, inclusive. Eu trabalho num CRAS, né, e tem alguns CRAS que estão sem internet há 8 meses. Várias questões que vão atravessar esse processo. Mas, para essa fala, e considerando o atual momento, e a conjuntura da política de assistência, que eu acho que a gente já teve uma dimensão aqui nas falas anteriores, eu vou falar desse aspecto que eu considero um ponto de partida, um dos fundamentos para a gente enfrentar os demais desafios, que é a organização coletiva dos trabalhadores. Claro, considerando as particularidades da política de assistência, mas tomando elas como necessariamente vinculadas ao processo de exploração do trabalho, né, que a gente vive cotidianamente. Então, eu acho que é importante ressaltar a preocupação do serviço social no processo de mobilização, organização popular e com a organização da classe trabalhadora, né? O serviço social faz uma opção de classe, expressa claramente seu código de ética, nos seus princípios do projeto ético-político, e tem como direção, né, a perspectiva de defesa e de luta da classe trabalhadora. Então, um dos grandes desafios que a gente enfrenta no cotidiano profissional é a nossa organização como classe, como trabalhadores. No pouco tempo que eu tenho de atuação, isso é uma questão que me inquieta bastante, principalmente tendo em vista a nossa direção profissional explícita nas nossas leis. É claro que a gente conseguiu diversos avanços como categoria, justamente pela nossa organização coletiva, né? Ao longo da história, a gente teve momentos de intensas lutas, de resistência, a gente foi protagonista em muitos momentos. E esses avanços dizem respeito ao processo de consolidação da nossa profissão, obviamente atravessado pelas contradições da luta da classe. O que eu quero dizer principalmente a partir das sensações que eu tenho no cotidiano profissional,
é que a gente ainda precisa avançar na nossa organização coletiva como assistentes sociais, que compõem a classe trabalhadora. O serviço social, ainda que sendo uma profissão que ele nasce, né, da imposição da classe burguesa à classe trabalhadora, na nossa história profissional a gente vai ver isso, ele faz um giro, isso já foi abordado também, e reconhece-se como profissão de trabalhadores assalariados, e que, portanto, é uma profissão atravessada pela contradição da sociedade capitalista. Então, é com o processo de renovação da profissão, com a vertente da intenção de ruptura, que a profissão se aproxima e se apropria da teoria marxista e constrói a autoimagem da profissão vinculada à posição de classe. Se a gente considerar ainda o processo peculiar de consolidação da política de assistência, com todas as contradições postas, mas na sua afirmação como política pública, integrante do tripé da Seguridade Social, a gente pode encontrar muitos avanços mais, tendo em vista a participação grande da nossa categoria na construção e consolidação da política de assistência. A consolidação da política, então, na perspectiva do direito, ela pressupõe um contraponto, né, com um passado caracterizado pelo clientelismo, patrimonialismo, engessamento burocrático, cultura do favor. Mas a gente vê que, mesmo essas questões, elas estão atravessadas pelas contradições, inclusive no texto das normativas da política, né? Porque, justamente, efetivar a consolidação da política de assistência como uma política pública significa instaurar um outro padrão civilizatório que está em disputa nesse processo, né? Que está, e a gente pode perceber isso bastante claramente nos textos que tratam da política de assistência e na própria lei, enfim, isso está posto. Então, um padrão comprometido com o controle social, na democratização dos processos decisórios, nos desafios do protagonismo dos sujeitos sociais, e isso se coloca o desafio de articulação com os diferentes sujeitos que compõem, né, a política de assistência. Então, eu penso que a regulamentação da LOAS, da Lei Orgânica de Assistência Social, ela não foi suficiente para imprimir uma nova lógica para a política de assistência, na medida em que o processo de sua consolidação foi atravessado por contradições, demarcadas por profundas transformações societárias, que se deram na lógica inversa do processo de ampliação da cidadania. A gente percebe isso desde a Constituição de 88, com assistência como tripé da Seguridade Social, atravessando 93 com a LOAS, 2004 com a política. O próprio SUAS traz essa contradição na sua construção e consolidação. Em diversas leituras, momentos de conversas com colegas, assistentes sociais, uma indicação que sempre vem à tona com facilidade e que diz muito também do nosso processo de formação é que é necessário que os profissionais que trabalham com a política de assistência, especialmente os assistentes sociais, compreendam as múltiplas expressões da questão social, apresentadas pelos sujeitos que procuram essa política. E percebam que aqui eu falo sujeitos, não usuários da política. Que devemos olhar criticamente a realidade, que a gente tem que sair da demanda imediata apresentada pelos sujeitos, estimular a participação comunitária, compreender as dimensões que atravessam as famílias, foco da intervenção profissional na política de assistência, as questões particulares do território, rede de apoio, enfim, as determinações que constituem as particularidades das situações que nos chegam. E, para além disso, também compreender que todas essas questões são conformadas por um contexto mais amplo, que, no limite, é produzido pelas relações sociais capitalistas. Isso é o que está na nossa formação.
É nesse campo contraditório, com diversas dimensões, que a gente atua. E me parece que, talvez, um dos desafios que atravessam o nosso cotidiano é materializar essa compreensão na nossa organização como trabalhadores, como trabalhadoras, nos diferentes espaços de atuação profissional. Eu sei que o tema da mesa é os desafios sociais, os desafios do serviço social na política de assistência, mas, principalmente pelo momento, eu não consigo pensar esses desafios desarticulados da luta geral que a gente tem que travar, como trabalhadores e trabalhadoras. Eu vou, de novo, fazer referência a essa nota técnica do IPEA sobre o novo regime fiscal e as implicações para a assistência, porque tem uma estimativa bastante importante que, em 20 anos, o gasto com assistência seria de menos da metade do que é hoje. E, de outro lado, a gente tem alguns estudos do IBGE que vão indicar o aumento da população nos próximos 20 anos também. E, para além disso, a duplicação da população idosa. Nesse cenário, esse cenário ele vai indicar um aumento da quantidade de pessoas que vão demandar, que vão necessitar da assistência social, e dos seus benefícios, como, por exemplo, o BPC. E a gente pode perceber, talvez, os desafios que se colocam, como a Rúbia já falou, com a revisão desses benefícios que já estão postos, com a mudança na forma de gestão, passando para a assistência totalmente, enfim. E que isso pode impactar, levar ao aumento da demanda pela assistência. Uma outra questão importante é que, diante do fato do enfrentamento que o país está tendo em relação à crise econômica, é bem provável também que aumente o desemprego e a pobreza para parte da população. E, com isso, crescerá também as demandas para as políticas sociais, em especial para a assistência, que, na contramão, está sendo reduzida. O financiamento está sendo reduzido. O caso do programa Bolsa Família, por exemplo, que tem perspectiva de ficar ainda mais restritivo. A gente está vendo muitos lugares com cortes significativos dos benefícios existentes e cada vez mais dificuldade de acesso, com possibilidade, inclusive, de extinção. A gente também tem possibilidade de retorno de perspectivas filantrópicas, assistencialistas, porque esse contexto todo, sem orçamento, sem possibilidade de ser uma política pública de Estado, o retorno à filantropia, ao voluntariado, ele fica muito possível. Ele nunca deixou de estar presente, né? Ele nunca foi muito longe. Veja a questão do programa Criança Feliz, né? E eu queria só destacar que, nesses momentos também de retirada de direitos, um dos primeiros impactos que a gente vai sentir é no direito das mulheres, né? Que, considerando que são a maioria das usuárias que recebem Bolsa Família são mulheres, esse é um outro enfrentamento que a gente vai precisar fazer também. Então, esse estudo do IPEA, ele deixa claro que essa proposta vai resultar em perdas irreparáveis na área social, que se vislumbra uma situação de crescimento das necessidades e, ao mesmo tempo, de ineficiência e sucateamento da política. Essas previsões elas indicam uma precarização ainda maior nas nossas condições de trabalho, já bastante difíceis na política de assistência, que terão impacto direto, se já não tem, no nosso cotidiano. O desafio da organização para fazer resistência a esse processo, através das questões específicas da política de assistência,
Mas, obviamente, eles dizem respeito ao processo de organização e resistência que deve ser feito. Mas a gente deve começar, ou eu devo começar ou continuar de algum ponto. Então, eu penso em falar de algumas questões que atravessam o cotidiano do serviço social. E aí eu vou falar muito em função de experiências que eu tive no CRAS e de atuações em outros espaços, no sindicato, enfim, que tem a ver com a necessidade da nossa organização profissional nos diferentes espaços de trabalho, desde a perspectiva da classe trabalhadora e dos enfrentamentos que a gente deve travar. Uma primeira coisa que eu queria colocar remete a uma experiência que eu ainda tive como residente no Hospital de Clínicas, em Curitiba. Naquele momento, o hospital tinha 37 assistentes sociais. E um fato que me incomodou desde o começo era a dificuldade de organização da categoria dentro daquele espaço. Dificuldade de percepção das demandas comuns, como categoria e como trabalhadores da saúde dentro de um hospital. E um dos aspectos é que a atuação estava dividida pelas clínicas do hospital, né? Então, saúde da mulher, urgência e emergência, clínica médica. E este fato ocultava as questões gerais que atravessavam a profissão e também as questões gerais do trabalho em saúde. O indicativo é que pouco se envolviam nas discussões do sindicato, bem como nas greves. A gente tinha uma dificuldade muito grande de se perceber como categoria e como trabalhadores nessa questão de organização. Um segundo momento, já dentro da política de assistência aqui em Florianópolis, que eu acho um momento importante, é a organização do Fórum Municipal de Trabalhadores e Trabalhadoras do SUAS. Diferente de outras políticas, o Fórum Municipal está previsto no SUAS. A gente pode fazer isso como trabalhadores. A gente pode ter um espaço para levantar as nossas demandas, levantar as nossas discussões. Bom, a organização do Fórum aqui em Florianópolis ela é anterior, né? Eu entrei aqui em 2015. Mas em 2011 teve um grupo que se reuniu já na conferência, né? Na conferência e tentou dar um indicativo de iniciar essa organização. Mas por diversas razões não se pôde dar continuidade. E no ano que eu entrei já tinha um grupo pautando a retomada da organização do fórum. E foi um momento bem particular que motivou a mobilização dos trabalhadores, principalmente na proteção dos trabalhadores da proteção social básica, que foi a mudança da diretoria de proteção social básica e a perspectiva de descontinuidade de um trabalho bastante interessante que estava sendo realizado desde que essa diretoria tinha assumido. Então, nesse momento, a gente, com uma pauta comum, conseguimos realizar reuniões sistemáticas, levantar demandas, conhecer ou começar a conhecer as especificidades de cada local de trabalho, pensar em perspectivas de gestão, planejamento, ações para garantir a continuidade. E, no fim do ano de 2015, a gente tinha, então, a Carta de Princípios e o Regimento Interno aprovados, bem como a constituição de uma coordenação provisória. Uma coisa bastante interessante é que a gente conseguiu liberação dos espaços de trabalho para a participação nessas reuniões. Digo, na Diretoria de Proteção Social Básica. Mas esse processo tem dificuldades, né? Que se dão no campo da organização dos trabalhadores. A mobilização das trabalhadoras de outros níveis de proteção, tanto pelas dificuldades institucionais, de liberação, enfim, quanto por contatos mesmo que a gente não conseguia fazer. Organizar pautas comuns para além dessa demanda imediata,
ampliar discussões para questões políticas mais amplas relacionadas à conjuntura do município, do Estado e nacional, que impactam diretamente nessas questões que a gente vivencia no cotidiano, né? Outras dificuldades, questões que eu queria falar em relação, mais especificamente, aos CRAs, as questões da sede própria. Isso eu não vou deixar de falar, porque a gente está num processo muito complicado de mudança. Faz um mês que a gente está tentando mudar a nossa sede, que é alugada, e, por dificuldade de gestão, de organização, a gente não conseguiu fazer isso ainda, e dá uma descontinuidade importante no nosso trabalho. Nos grupos que a gente faz, na organização que a gente faz no território, isso impacta bastante. Questões políticas que atravessam, a questão que o CRAS Capoeiras enfrentou com o vereador, tudo isso diz respeito também à nossa necessidade de organização coletiva como trabalhadores. A gente precisa que essas questões, que parecem particular de cada espaço de trabalho, que a gente compreenda elas como expressões apenas de um processo mais amplo. E aí a gente pode retirar dos benefícios do serviço da assistência, que, com a aprovação da PEC, vai ser sistemática. A redução do orçamento, a equipe mínima, que é menos que a mínima, a vinda do BPC para os CRAs, aumento do desemprego, todas essas questões vão impactar na nossa... Já impactam. Eu penso que uma saída para a continuidade da nossa atuação na política de assistência e para a realização dos enfrentamentos necessários é coletivizar as demandas, trazer à luz as relações políticas que incidem diretamente nos nossos espaços de atuação. E, mesmo com todos os impedimentos, tentar resistir coletivamente, buscando fortalecer a nossa organização como trabalhadores. Essas são apenas algumas dificuldades de organização para lutas comuns, que às vezes nos aparecem separadas, sem conexão com o contexto social. Me parece que elas aparecem também na nossa organização sindical. E aí eu estou falando do Sindicato dos Municípios, aqui do município, em relação à divisão do civil e do magistério. O que essas duas... Não são essas duas especificidades têm em comum? O que a educação, a CONCAP, tem em comum? O que nos une como trabalhadores articulados no sindicato? Talvez os movimentos das ocupações que vêm acontecendo no país, que aconteceram, nos deem alguns indicativos para a gente enfrentar os desafios da organização coletiva. Este me parece o desafio que a gente deve buscar superar, principalmente no atual contexto de retirada de direitos, como assistentes sociais, como trabalhadores da política de assistência, como trabalhadores. Eu vou fazer uma citação do Mauriase, analisando os possíveis impactos da PEC para a classe trabalhadora. Ele diz: a maioria da sociedade tem que sacrificar e abrir mão de seu futuro para salvar uma insignificante minoria de super-ricos e seu modo de produção parasitário. De novo, a única conclusão que podemos chegar é que essa PEC é um instrumento fundamental para manter o mesmo mecanismo que gerou a crise que ela agora diz querer enfrentar, para gerar um novo ciclo de crescimento, cada vez mais limitado e cada vez mais destrutivo, que irá gerar uma crise ainda maior no médio ou curto prazo, como ficou provado em todos os países da Europa que seguiram este caminho, e na Grécia, onde tal alternativa gerou a catástrofe que agora se presencia. Todos temos que reagir e nos levantar agora, enfrentando decididamente essas medidas, ou pagaremos, nós e a próxima geração, um alto preço por nossa missão. Para finalizar, eu imagino que os desafios do serviço social na política de assistência eles estão atravessados pela nossa conjuntura, pela crise.
E que, portanto, nesse momento não é possível a gente falar da especificidade dessa política sem pensar na vinculação com o contexto social. É nesse sentido que a minha preocupação aqui foi falar da inquietação em relação à nossa organização, pois penso que este talvez seja um caminho necessário para, inclusive, a gente compreender os desafios específicos que atravessam a atuação na assistência, que dizem respeito à gestão, planejamento, orçamento, gestão do trabalho, mobilização comunitária, trabalho social com famílias. Enfim, as expressões desse contexto na política de assistência. É isso.